Graça e paz do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, o Atos da Igreja, capítulo de número 1. Vamos ver quantos se lembram do que nós falamos na quinta-feira passada, no domingo de manhã, no domingo à noite. Porque eu disse que este mês nós iríamos pegar fundo no livro de Atos, lembram-se? E por que eu falei que é importante nós estudarmos o livro de Atos? Alguém lembra? Sim. O livro de Atos mostra a trajetória da igreja depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Como é que os discípulos, os apóstolos, se viraram? Jesus havia sido morto, ressuscitado, esteve 40 dias com eles ainda na terra. Agora Jesus sobe aos céus. E agora? O que fazer? A história continua, a história não pode parar. Então aqueles homens trataram de dar continuidade à obra de Jesus. E é exatamente isso que conta o livro de Atos, que foi escrito por quem mesmo? Lucas, que era um discípulo do Senhor Jesus, certo? Não, ele não era discípulo, mas ele acompanhava os acontecimentos, ele era um médico. Atendeu em seu consultório muitos clientes que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. Perdeu boa parte da sua clientela, porque Jesus curava os cegos, aleijados, pessoas que tinham hemorragia, pessoas que tinham vários problemas. Lucas havia perdido vários clientes para um tal de Jesus, que ele quis conhecer, entender, porque ele se interessou a respeito dos fatos que aconteceram com essas pessoas e quem era Jesus. Então Lucas trata de escrever uma carta, um livro em forma de uma carta para um amigo. Esse amigo chamava-se Teófilo. Teófilo era o amigo de Lucas, para o qual ele escreve essa carta em forma de livro. E ele começa dizendo exatamente assim, olha, capítulo 1 de Atos, já está aí. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra.
A tua palavra que é viva, a tua palavra que é infalível, a tua palavra que é eficaz e que sempre cumpre a finalidade para a qual ela está proposta. E nessa noite, Pai, tua palavra venha produzir o efeito, os frutos que estão propostos e que nossas vidas sejam abençoadas e edificadas através dela. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos é talvez o único livro da Bíblia que não está completo. Por que não está completo? Será que falta ainda alguma palavra na Bíblia? Será que a Bíblia já não está completa? Sim, a Bíblia está completa. Mas o livro de Atos, ele continua com a nossa história. Hoje, eu e você, nós, a Igreja do Senhor, continuamos a fazer a história, escrever o livro de Atos. Por isso que eu digo que ele não está completo. Termina no capítulo 28, enfim, não fala a morte de Paulo, porque nós sabemos que ele foi morto, decapitado em Roma, mas quem conta é a tradição, são outros livros históricos. Termina exatamente dizendo que Paulo alugara uma casa na Itália, para onde ele foi enviado para ser julgado, e lá ele pregava o Evangelho na sua casa, ensinava as pessoas que se interessavam em saber a respeito de Jesus, e termina aí. Agora, a partir daí, nós hoje estamos escrevendo a história de Atos. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 do livro de Atos. Eu falava na semana passada que os discípulos, apóstolos do Senhor Jesus, eles em cerca de 60 anos alcançaram o mundo inteiro conhecido da época. Sem os meios de comunicação que nós temos hoje, sem internet. Internet é uma bênção. Você está aqui, você pode se comunicar com todo mundo em questão de segundos. Você pode mandar e-mail para o outro lado do mundo, você pode enviar uma mensagem falada, escrita, de tantas formas. Mas naquela época não tinha nada disso. E eles alcançaram o mundo. E hoje nós, com todos os recursos, não alcançamos metade do mundo ainda. Menos da metade. Então por isso que é importante, eu falei, mas por que estudar tanto o livro de Atos? Porque o livro de Atos conta a estratégia, fala a estratégia da igreja para alcançar. Como é que eles, se nós temos que aprender com eles, se eles tiveram sucesso total, êxito total na evangelização e no alcance do mundo, nós temos que aprender com eles, correto? Então o livro de Atos nos ensina como é que a igreja primitiva fazia para alcançar todos os confins da terra. Porque Jesus deu ordem para eles, olha, primeiro, vocês vão ficar em Jerusalém. Olha as dicas, vão ser cheios do Espírito Santo, vão receber poder, e depois vocês serão minhas testemunhas ou meus mártires. Vocês serão meus martírios, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não era primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Senão eles nunca teriam chegado até os confins da terra, nunca teriam chegado a Samaria. Jerusalém representa a nossa cidade local, Judeia, o estado, Samaria, outra vizinhança, outro país vizinho, confins da terra, todas as terras longínquas. Se eles esperassem primeiro evangelizar em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, depois nos confins da terra, eles nunca teriam chegado até os confins da terra. Mas essa ordem de Jesus era uma coisa simultânea. Quando Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, como em Samaria, até os confins da terra, Jesus estava dizendo, ao mesmo tempo que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, vocês serão na Judeia, vocês serão em Samaria e até os confins da terra. Quer ver? A Bíblia não tem erros, correto? A Bíblia é inerrante. Mas, durante as décadas e anos que as traduções foram feitas, interpretações e traduções da Bíblia foram feitas, houve algumas falhas
uma interpretação. Tradução. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento no hebraico. Quer ver uma falha de tradução que contribuiu para o benefício da igreja naqueles dias? Ou até nos tempos atuais? O versículo 16 de Marcos 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso que diz lá? Só que esse ide foi traduzido de uma forma errada. O original quer dizer indo. O verbo está no gerúndio. E qual a diferença de indo para ide? Ide é uma ordem, não é? Imperativo. Indo é gerúndio, é uma ação contínua. Então, a orientação de Jesus nunca foi: ide, vão pelo mundo. Não, é enquanto vocês forem pelo mundo. Enquanto vocês forem pelo mundo, ou seja, uma ação natural, vocês pregam o evangelho a toda criatura. E foi isso que aconteceu. Os discípulos, eles não foram até Antioquia, não foram até as partes mais longínquas do mundo, porque eles quiseram. Não foi por uma vontade: olha, eu vou até tal lugar, eu vou até tal parte distante do mundo. Eles foram porque eles eram perseguidos. E na perseguição, eles foram para outros lugares, e nesses outros lugares, enquanto eles iam, eles pregavam a palavra, e ali eles iam testificando, falando de Jesus, e assim alcançando o mundo. Vocês entenderam? Na época que eu entrei no seminário, década de 80, havia uma febre. Os seminários eram lotados, todos os seminários bíblicos, quase não havia vagas. Lotavam, e todas as pessoas diziam ter um chamado. Eu tenho chamado para ir para a Espanha, eu tenho chamado para ir para a África, eu tenho chamado para ir para os Estados Unidos, eu tenho chamado para ir para não sei aonde. Era moda, a missão, fazer missão, era moda. Isso aí perdurou durante os anos 80, começo dos anos 90, a moda era fazer missões, e tanto é que era moda que a coisa passou. Hoje não se vê mais as pessoas falando: eu quero fazer missão em tal lugar. Porque essa missão que Jesus nos destinou, ide, não é ide, é indo. Então quer dizer, se de repente a pessoa está trabalhando aqui, é mandada pela empresa para trabalhar lá em outro país, indo pelo mundo, ela prega o evangelho, ela leva o evangelho. Se de repente, apareceu uma oportunidade da pessoa estudar em outra terra distante, longínqua, ela indo para essa terra, ela prega o evangelho. As coisas acontecem naturalmente. Pode até ser, não digo que não, que Deus dê uma ordem para tal pessoa ir para um determinado país e ir para uma determinada região. Pode até acontecer, mas na maioria das vezes vai acontecer naturalmente, correto? Então eu tinha aquela preocupação. Eu fiz um curso missionário, me preparei, e a pastora Sandra nos preparamos para ir para a Espanha, e fizemos todos os preparativos. Só que na hora H, alguma coisa não dava certo, e a gente ficava pensando: poxa, Senhor, Tu não mandou a gente ir pelo mundo? Nós estamos dispostos, vamos deixar tudo aqui, vamos largar tudo e vamos para a Espanha. Senhor, por que não dá certo? Por que na hora H nunca deu certo? Eu trabalhava com uma empresa de vendas de consórcio de caminhão. Eu só precisava vender um caminhão no consórcio para a gente se sustentar durante todo o curso, os 3 meses de curso preparatório. Ainda sobrava dinheiro para a gente ir, para pagar as nossas passagens e para irmos. Mas Deus não permitiu. Fiquei numa empresa 10 meses, Deus não permitiu que eu vendesse um caminhão sequer. E eu não entendi aquilo. Todos no meu setor, na empresa, vendiam, menos a gente, eu não vendia nenhum. E o meu gerente de vendas me segurou 10 meses sem eu produzir nenhuma venda. Fato estranho, né? Era para ter mandado embora o primeiro mês, não vendeu nada, mas ele me segurou 1 mês, segurou 2, segurou 3. E eu, batalhava, suava, rodava São Paulo inteirinho, rodava ABC, São Paulo, e em todas as empresas que usavam caminhões, oferecia, e eu era um bom vendedor.
usava todas as técnicas, argumentos, e na hora de fechar, nada. Porque eu tinha um propósito. Eu falei assim, ó, se eu vender um caminhão, olha como Deus faz as coisas. Se eu vender um caminhão, o menorzinho que for, já dá para a gente pagar o curso 3 meses, já dá para a gente pagar as passagens, ir para a Espanha, chegar lá, a gente nós já vamos estar lá mesmo, o sustento vai ser muito fácil. Mas Deus não permitiu, por quê? Ele não queria que a gente fosse, Ele queria que a gente ficasse. Mas a gente, contagiado por aquela febre missionária, vamos ir, vamos fazer a obra. Espanha tem poucas igrejas, Espanha quase não tem evangelho, menos de 2%, quase não tem igrejas para as cidades. Mas Deus falou, aí Deus tinha outro propósito. O propósito não era que a gente fosse para a Espanha, mas era que a gente ficasse aqui em São Paulo e no litoral. Depois que a gente veio entender, falei, é mesmo, olha, quando a gente coloca a vida da gente nas mãos do Senhor, Ele mesmo dá a direção, Ele se encarrega de fechar as portas que não for para nós entrarmos e abrir as portas que for para nós entrar. Por isso que é sempre importante nós orarmos, pedirmos para Deus, olha Senhor, eu tenho essa vontade, meu interesse é esse, mas eu quero que Tu faça a Tua vontade, Tu faça a Tua vontade, não deixe que eu faça a minha. Então, queridos, se os discípulos foram perseguidos, e eu falei no domingo à noite que a perseguição é sempre benéfica, porque através da perseguição eles foram pelo mundo e alcançaram o mundo todo, foram despertados, a igreja se multiplicou, a igreja foi purificada, só realmente ficaram aqueles que realmente estavam interessados em seguir a Jesus. Nós temos que aprender com a igreja primitiva, porque Deus mostra que uma perseguição também virá sobre a nação brasileira. E nós, como já somos avisados, já preparamos as estratégias. Então, a partir de agosto, creio, nós já vamos estar utilizando, durante o mês de julho, nós vamos dar um pequeno treinamento. E no mês de agosto, prepare porque vem aí novidades. E nessas novidades, creio que muita coisa boa vai acontecer na tua vida, para a tua vida, para a tua igreja, para a igreja do Senhor, amém? Então, queridos, voltando aqui no capítulo 1, quando aquele anjo, os 2 anjos conversam com os discípulos, olha que promessa maravilhosa. Se você não sabia que aqui no livro de Atos existe uma promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, agora já sabe, olha, se a gente tem promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo em Tessalonicenses, em Apocalipse, nos Evangelhos, olha que coisa bonita aqui, versículo 11: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Olha aí, aqui já está descrevendo como será a volta do Senhor Jesus Cristo. Como foi, da mesma forma como foi a ascensão dele, vai ser a vinda, a volta. E a ascensão dele foi dessa maneira: ele estava no monte com os seus discípulos, e de repente, ele foi subindo, até que uma nuvem ocultou e ninguém mais ouviu. Então, da mesma forma como ele subiu, ele voltará. De repente ele vai aparecer nas nuvens e vai descer, até pisar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Coisa linda, hein? E sabe por que eu acredito nisso? Eu já cansei de falar e volto a falar. Porque nenhuma profecia, nenhuma promessa desse livro até hoje falhou. Todas se cumpriram, todinhas. Só no Antigo Testamento são mais de 3.500 profecias a respeito do Messias que viria. E essas mais de 3.500 profecias se cumpriram em gênero, número e grau, e com todas as suas características, se cumpriram em Jesus. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento profetizaram: olha, virá o Messias, ele nascerá assim, ele andará assim, ele se vestirá assim, ele falará assim, ele viverá assim, ele morrerá assim, ele ressuscitará. E essas mais de 3.500 profecias se cumpriram em Jesus. Aí foi escrito o Novo Testamento. Os sinais da volta, da vinda de Cristo se cumpriram, e a volta dele também se cumprirá, porque está escrito também no Novo Testamento. Então,
Se há um livro que é digno de toda aceitação, digno de todo crédito, esse livro é a Bíblia. É por isso que eu acredito em tudo o que está escrito na Bíblia. E se aqui está escrito que Jesus voltará, da mesma forma como ele subiu, ele voltará. Ele voltará. Para nossa alegria, ele voltará. Amém? Olha, que venha a perseguição, que venha o que vier sobre a igreja, que venha o que vier sobre esse mundo, não importa, o importante é que Jesus voltará. Jesus voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará para nossa alegria. Glória a Deus, Jesus voltará. Amém? Então o livro de Atos, queridos, é importantíssimo. É importantíssimo. Olha quanta coisa bonita. Olha quanta coisa bonita. Primeiro, Jesus dá estratégia. Olha, vocês têm uma obra muito grande para ser feita. Mas veja, esta obra não depende da força de cada um. Essa obra não pode ser feita no braço da carne. Essa obra não pode ser feita na força humana. Por isso vocês vão esperar em Jerusalém, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês recebam a força, vocês recebam o Espírito Santo, vocês recebam esse Espírito que vai abrir o entendimento de vocês, fazer vocês compreender as Escrituras e ao mesmo tempo vai capacitar vocês para fazer a obra. Repare, no versículo 6, olha a pergunta que os discípulos fazem ao Senhor Jesus. E se eu fosse o Senhor Jesus Cristo, eu ia ficar com muita raiva dos seus discípulos. Eu ia ficar bravo com eles. Sabe o que eu ia falar? Mas vocês não entenderam nada ainda, hein? Eu andei com vocês 3 anos, eu falei com vocês, ensinei, exortei, e vocês não aprenderam nada? Olha só o que os discípulos perguntam. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Para quem não sabe, olha, Israel naqueles dias do Senhor Jesus Cristo vivia uma situação difícil. A nação era dominada pelo Império Romano. A nação vivia numa posição geográfica que era simplesmente uma trincheira de guerra. Israel era um caminho no meio de outras nações que os soldados do Império Romano utilizavam para atravessar e para alcançar outras terras, outros países. Israel vivia dominado. Tudo o que eles produziam era cobrado impostos, eles não tinham liberdade para nada. Era uma nação dominada por outra nação. E os israelitas, eles tinham uma sede de que alguém viesse para libertar eles daquele jugo do Império Romano. Eles liam as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias que viria, e eles acreditavam que o Messias, ou o Salvador, seria um Salvador político, alguém que viesse simplesmente para libertá-los do jugo do Império Romano e dar a eles liberdade, falar: agora vocês estão livres. Aí chega Jesus, dando todas as evidências que era o Messias, que era o libertador, e eles creem em Jesus, só que eles creem de uma forma errada. Eles andam com Jesus, seguem a Jesus pensando: finalmente, chegou o nosso líder político, chegou o Salvador da pátria, ele vai nos libertar do Império Romano, ele vai acabar com esse abuso dos romanos sobre nós. E quem sabe quando ele implantar o seu reino, nós vamos ter um lugarzinho no reino deles. Lembra Tiago e João pedindo para que, os filhos de Zebedeu pedindo para que sentasse, um do lado direito, outro à esquerda de Jesus no reino dele? Eles pensavam que Jesus tem um reino político na terra. Ele já queria ter uma boquinha, uma vagazinha, um empregozinho no reino de Jesus, no império, no mandato dele aqui na terra. Eles estavam totalmente enganados. Eles não estavam vendo Jesus como aquele que veio para libertar de outro império, o império das trevas, da tirania de Satanás. Eles não estavam vendo Jesus assim. E até esse momento eles não estavam vendo. Olha, lembrem-se que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Eles viram Jesus morto e viram Jesus ressurreto, mas ainda não tinha caído a ficha. No versículo 6 eles perguntam: então, Senhor, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Porque Jesus havia dito a eles: olha,
Vocês vão ficar em Jerusalém, vão receber o Espírito Santo da promessa de que eu lhes falei, vocês serão batizados com o Espírito Santo, aí vocês irão pelo mundo, indo pelo mundo, vocês pregarão o Evangelho, serão minhas testemunhas, meus mártires. Senhor, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Perguntinha, hein? Jesus era muito paciente, Jesus é muito paciente, ele tinha uma paciência tremenda com os discípulos, ensinou eles durante 3 anos, continua ali ensinando, calmamente, mas sabe por que eles ainda não tinham compreendido isso? Que eles não haviam recebido o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descesse sobre eles, aí iria lhes abrir o entendimento. Era como se eles estivessem cegados, não pudessem compreender pela mente humana, pela mente carnal, e só seriam então abertos os seus olhos espirituais quando o Espírito Santo descer sobre eles. A verdade só seria revelada para eles quando eles recebessem o Espírito Santo. É a mesma coisa eu e você. Como é que você via Jesus? Como que eu via Jesus antes de recebermos o Espírito Santo? Sabe como eu via Jesus? Como mestre, só isso. Tanto é que eu não entendia o ponto-chave, o ponto principal do Evangelho. Jesus Cristo morreu para me salvar. Eu ficava pensando, não entendo, deve ter um erro de português. Eu pensava que era Jesus Cristo morreu porque me salvou. Ou seja, eu pensava que Jesus havia me salvado pelos seus ensinamentos. Pensava, Jesus é o mestre, e todo aquele que segue os seus ensinamentos é salvo. Muitos veem Jesus como mestre, só o mestre, né? Por exemplo, os espíritas veem Jesus como mestre, como eles veem Allan Kardec, como eles veem outros. Muitas religiões veem Jesus como mestre, alguém que ensinou coisas boas, e que seguindo esses ensinamentos bons de Jesus, nós somos salvos. Mas ninguém pode ser salvo só por seguir os ensinamentos de Jesus. Ninguém. Pode ser a pessoa melhor do mundo, o camarada mais bom, não é salvo seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque se fôssemos salvos seguindo os ensinamentos de Jesus, seria pelos nossos méritos. Eu me salvei porque eu segui os ensinamentos de Jesus. Negativo. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, porque Ele morreu no nosso lugar, Ele assumiu a nossa culpa, Ele derramou o seu sangue como um cordeiro, um bode expiatório para levar a culpa no meu lugar. Ele morreu por mim, Ele morreu no meu lugar, e é por isso que eu sou salvo. E aí então eu sigo os ensinamentos dele, porque Ele me salvou. Nada mais justo do que eu seguir e obedecer os seus ensinamentos. Porque aquele que morreu por mim, eu devo ter total confiança nele, que os ensinamentos dele são corretos para a minha vida, só vão me fazer bem. Entenderam a diferença entre ver Jesus como mestre e ver Jesus como realmente o Salvador? Muitas religiões veem Jesus como mestre, assim como os discípulos estavam vendo Jesus como libertador político. Agora, queridos, meus olhos só foram abertos para essa verdade quando eu recebi o Espírito Santo. E os seus olhos também só conheceram Jesus, compreenderam a missão de Jesus, quem é Jesus, só viram Jesus como Filho de Deus realmente quando você foi receber o Espírito Santo. A pessoa só pode crer realmente, entender a Jesus, entender a Deus, pelo Espírito Santo. É por isso que se você entende a obra que Jesus fez na sua vida, que Jesus salvou você pelo seu sangue, você recebeu o Espírito Santo. Porque ninguém pode crer por si mesmo. Entenderam? Só podemos crer através do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja. É só no capítulo 2 do livro de Atos que fala sobre a vinda do Espírito Santo. Eles estavam reunidos em oração por cerca de 10 dias, cerca de 120 pessoas, os apóstolos e outros crentes da igreja primitiva. Quando então vem do céu como um vento assim impetuoso, um som de um vento impetuoso, que encheu a casa toda, e de repente eles foram vistas como que línguas de fogo repartidas descendo sobre a cabeça deles, e cada um foi cheio do Espírito Santo, e começaram a falar
em outros idiomas, tanto é que evangelizaram judeus que haviam de todas as nações naqueles dias em Jerusalém, porque era chamada festa do Pentecostes. Era a festa do Pentecostes, comemorada pelos judeus naqueles dias e até hoje, certo? Então as igrejas chamadas pentecostais usam esse nome pentecostal, mas está errado. Pentecostal é aquele que é o judeu que comemora a festa do Pentecostes. Então, a partir do momento que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles compreenderam. Aí já eles tinham a visão. Olha, por que a gente não entendeu isso antes? Jesus é o Filho de Deus. Aquele que andou conosco 3 anos aqui na terra, ele é o Filho de Deus. E ele veio exatamente para cumprir a missão dele, morrer na cruz por todos os pecadores e entre eles nós. Hoje nós estamos salvos porque nós não temos mais débito para com Deus. Se nós tínhamos como consequência do nosso pecado a morte, estávamos destinados à morte, ele morreu a morte que era nossa no nosso lugar. Ele morreu por nós. Então a partir de então nós estamos salvos. Então vamos agora testificar isso por todo mundo. Vamos sair pelo mundo e vamos falar para todas as nações, para todos os povos, para todas as gentes, que Jesus é o Salvador, não é um libertador político. Ele é o Salvador e Ele veio exatamente para isso, para nos salvar. Olha só agora a alegria dos discípulos. E eles então recebem este poder, recebem esta missão e saem pelo mundo para pregar o Evangelho. E a primeira pregação veio a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos, quando o próprio Pedro, que antes era medroso, que antes não tinha entendido nada, que havia puxado uma espada quando Jesus estava orando lá no Getsêmani, havia cortado a orelha de um soldado, cortou a orelha, pegou a espada. Pedro era uma pedra bruta. Pedro não havia sido lapidado, ele não havia sido ainda dominado pelo Espírito Santo, então ele era impetuoso, ele negou Jesus 3 vezes por medo, disse: não conheço Jesus, nunca andei com ele, não tenho nada com esse homem, 3 vezes, por medo, porque não tinha ainda recebido do Espírito Santo aquela visitação poderosa, sido cheio do Espírito Santo. Pedro, mas agora que ele recebeu o Espírito Santo, ele se levanta no meio de uma multidão que havia lá em Jerusalém naqueles dias, e ele prega de uma tal forma que ele aponta no final o dedo na cara de todos e diz: este Jesus que vocês crucificaram. Ele acusou aquelas pessoas de terem crucificado a Jesus. Esse mesmo Jesus, olha, Deus o levantou dentre os mortos, e é por ele que vocês estão vendo aqui essas obras maravilhosas sendo feitas. Olha que coragem! O Pedro, que depois da morte do Senhor Jesus Cristo havia se trancado em casa com os outros discípulos, com medo, agora ele se levanta no meio de uma multidão e prega Jesus sem medo, e ele aponta o dedo na cara das pessoas dizendo: esse Jesus que vocês crucificaram. Ele sabia que ele podia ser morto por causa daquilo, mas ele teve essa coragem, essa intrepidez. O que deu a ele essa coragem, essa intrepidez? O Espírito Santo. Então, queridos, se nós temos que aprender com a igreja primitiva, e a história da igreja primitiva está registrada no livro de Atos, vamos aprender. O que precisamos para fazer a obra dele? Em tempos de perseguição ou liberdade, em tempos difíceis ou tempos bonançosos. Nós estamos em tempo de liberdade, tempo bonançoso, tempo tranquilo. E mesmo assim, muitos não conseguem pregar Jesus, falar de Jesus. Tem medo, vergonha, timidez. E quando vier a perseguição, que você não vai nem poder abrir a boca para falar de Jesus, que você corre o risco de ser morto, como já acontece em alguns países islâmicos, como nós faremos? Pastor, a coisa vai ficar feia. Se hoje eu já não consigo falar de Jesus, tenho medo, tenho vergonha, como será naqueles dias? Mas qual o segredo? Como é que, vamos pegar o apóstolo Pedro, como é que ele conseguiu essa façanha?
de se transformar no corajoso Pedro, do tímido, medroso Pedro para o corajoso Pedro, impetuoso Pedro, aquele que se levantou no meio de uma multidão de inimigos e pregou a Jesus, apontou o dedo na cara de todos: esse Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo, ele morreu, mas ressuscitou, e é por ele que vocês estão vendo essas obras. Qual foi o segredo? Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Que nós também temos que ser cheios, buscar o enchimento do Espírito Santo. Eles buscaram durante 10 dias, ali reunidos em oração. Quer dizer que eu recebo o Espírito Santo de graça. Todos nós que recebemos a Jesus já temos o Espírito Santo. Já temos. Como eles já tinham o Espírito Santo. Quando Jesus, depois de morto, soprou sobre eles o Espírito Santo, eles estavam recebendo o Espírito Santo, não estavam? Quando Jesus apareceu lá, que eles estavam trancados numa casa, Jesus atravessou a parede e disse: Pai, seja convosco. Ele soprou sobre eles, eles recebam o Espírito Santo. E como é que? Você pode pensar: mas não estou entendendo. Eles já tinham o Espírito Santo ou receberam aqui em Atos 2? Em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo. No final dos evangelhos, quando Jesus aparece a eles e sopra sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Aí nós entendemos o que? Receber o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra, correto? Todos vocês que estão aqui, que já receberam a Jesus, entregaram a vida a Jesus, já têm o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Agora, todos aí estão cheios do Espírito Santo? Aí já não sei. Aí já não sei. Porque é um ato que depende muito de nós. Aqui dependeu dos discípulos obedecerem em primeiro lugar e esperarem e fazerem por onde. Eles obedeceram a ordem de Jesus, que era de ficar em Jerusalém, se prepararam durante 10 dias em oração, e aí o Espírito Santo veio sobre eles e encheu eles. Temos que ser cheios. E para ser cheios, temos que buscar, como eles buscaram. Você, de alguma forma, fala: olha, você fazer um propósito, Deus, olha, Senhor, a partir de hoje eu vou orar 15 minutos, meia hora por dia, até eu ser cheio do Espírito Santo, até o dia que eu for cheio do Espírito Santo, que eu realmente perceber que eu estou mudado, transformado, que eu já perdi aquela timidez, aquele medo de testemunhar, de falar de Ti. Quando eu perceber que eu realmente ganhei essa intrepidez, mas eu vou fazer meu propósito até lá. Pode ser que Deus esteja requerendo um jejum de você. Olha, Senhor, eu vou jejuar durante 10 dias, até o meio-dia, vou abrir mão da primeira refeição do dia, o café da manhã, e orando, pedindo para que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. Ou então, quer ver, um bom jejum: Senhor, eu vou ficar 10 dias sem assistir TV, sem abrir internet. Quem consegue nos jejum? É um jejum muito mais difícil do que ficar sem o café da manhã, hein? Tem gente que fica sem o café da manhã, fica sem almoço, mas não fica sem internet. Preciso ser profeta para falar isso? Não. Tem gente que não passa 2 dias sem abrir internet. Tá certo? Um dia, né? E se desligar a internet, cair aí, a pessoa fica maluca, fica doida, desesperada, porque é viciado em internet. Eu já estou um tempo, desde que eu mudei para cá, estou sem televisão. Eu não sinto falta de televisão, não. Pelo contrário, está até bom demais sem televisão. Acho que eu também estou sem televisão. Não, a bênção? A bênção. Gente, mas eu sei o que passa na TV, porque eu acompanho as notícias pela internet. Eu sei de tudo que passa. Eu sei que tem uma série agora aí, não sei que horário que é, não sei se é às 11 horas, que passa de tudo. Sexo de tudo quanto é jeito, não é? Eu não assisto, mas eu sei. Eu acompanho as notícias pela internet, é? Não é isso? Ninguém quer falar aqui, né? Ninguém assiste? Não, pode ser que você não assista, mas acompanha, já ouviu falar, viu as notícias, né? Propaganda. Acho que é às 11 horas, né?
Acho que, como é que chama? É uma série, além da porcaria da Babilônia. Eu não lembro como é que chama essa série. Aí, ó, Verdades Secretas, né? Verdades Secretas. Eu sei que a pessoa não assista, mas viu a propaganda, viu a notícia na internet, né? Então, gente, tá terrível. Eu, graças a Deus, eu sou liberto de TV, eu não preciso. E se eu tiver que ficar 10 dias sem internet, eu fico também. Eu só uso a internet realmente porque eu tenho que ver recados, e-mail, ver se alguém mandou algum recado no Facebook, até acompanhar algumas postagens, notícias, mas é mais para isso. Eu não me prendo a isso. Então, olha, um jejum de televisão e internet seria um bom propósito para ser cheio do Espírito Santo, vocês não acham? Tá boa? E é importante sermos cheios do Espírito Santo? É importante, porque sem sermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos nem olhar para o coleguinha que nós temos, que é bonzinho, que é legal, que não vai fazer mal para a gente, e falar: olha, você conhece Jesus? Jesus, olha, mudou minha vida. Jesus, a gente não tem jeito, a gente fala de tudo quanto é assunto, mas quando vai falar de Jesus a gente não consegue, parece que trava tudo, não sai nada, medo, vergonha, timidez. Por que a gente defende o nosso time? Ninguém tem vergonha de falar que é corintiano, tem? Devia ter, mas não tem vergonha. Ninguém tem vergonha de falar que é palmeirense. Devia ter, mas não tem vergonha. Agora falar que é santista é uma honra, não precisa nem ter. Entendeu? Você fala do seu time, defende o seu time, mas na hora de falar de Jesus, fica embaçado. Fica embaçado mesmo. Santo é ó, né? Santo, tudo bem. Às vezes você defende o seu partido político, não tem vergonha de falar que é petista. Tem algum petista aqui? Mas eu conheço alguns que defendem e falam bem, não sei o que, não tem vergonha nem medo de defender o PT. Mas vai falar de Jesus, não consegue. É falta de ser cheio do Espírito Santo. Quer ver que se você é cheio do Espírito Santo, é só você fazer o teste. Eu consigo falar de Jesus, chegar na fila do banco assim, tá aquela demora, você não tem nada a fazer, a pessoa lá está lá. Você tem coragem de chegar? Ainda que seja tirar um folhetinho do bolso, tem um monte de folheto aí na mesa, né? Ninguém pede, só que eu sei, é só uma irmã que pede folheto para mim. Uma irmã que toda semana ela sai com um montinho de folheto domingo de manhã, e ela chega na outra semana: pastor, entreguei tudo uma vez. E ela traz pessoas para a igreja, sempre traz alguém, incrível. Então, será que é difícil chegar, tirar um folheto e falar: aqui tem uma mensagem que eu gostaria que tu lesse e tal. Esse Jesus que fala aqui mudou minha vida. A melhor forma de testemunhar é falar que ele mudou sua vida. Olha, desculpa tirar um pouquinho do seu tempo, mas eu tenho que te falar uma coisa. Olha, Jesus mudou minha vida, Jesus me transformou, eu era uma pessoa assim, meu marido era uma pessoa assim, em casa era assim, eu era assim, e olha, depois que eu conheci esse Jesus, mudou tudo. Quer conhecer? Tem um endereço aí, vai lá, conheça Jesus. É a melhor forma, queridos, não precisa nada, você não precisa ter conhecimento teológico, não precisa conhecer a Bíblia toda. Eu falei daqueles 4 versículos, que é sempre bom a gente decorar, porque ajuda. Eu falei que eu ia chamar alguém na frente, era na escola dominical, agora vocês ficaram livres. Eu esqueci domingo passado, era para chamar domingo passado alguém para falar, decora os 4 versículos. Alguém decorou? Alguém que vem domingo de manhã, decorou os 4 versículos? Misericórdia, o tempo já foi, pensando que ainda faltavam uns 20 minutos. Alguém decorou? Alguém que vem na escola dominical? A Sonilda, mais ou menos? Então acaba de decorar, que domingo eu vou chamar e vou dar um prêmio, hein? Domingo de manhã. Para quem decorar os 4 versículos chaves para nós evangelizarmos. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. João
3,16. Romanos 10:9. Fácil. Se você tiver na mente, na cabeça esses 4 versículos, você evangeliza sem Bíblia em qualquer situação, em qualquer lugar. Lembra do viajante do trem, o cidadão que foi evangelizado no trem? Ele tentava se esgueirar, mas a espada fincava nele. Qual era a espada que ele falava que consumia ele, que ele não conseguia escapar? A palavra. Porque quando você vai evangelizar, a pessoa sempre quer sair para o outro lado, sempre quer desviar o assunto, começa a falar de igreja, começa a falar de pastor, começa a falar de dízimo, só para tirar você do assunto que é Jesus, o assunto que é a palavra. Aí se você entrar na tela, começar a pensar mesmo, você pode até concordar, sim, religião não presta, religião é uma droga, só Jesus mesmo. Porque os pastores, realmente, mas há um bom pastor que a gente pode confiar, Jesus. Por falar nisso, gente, nunca vivemos uma época tão difícil para o evangelho que essa, né? Por causa de alguns aí que desonram a fé, o evangelho está desacreditado, né? Não há confiança mais. Não está certo, nunca devemos confiar em homens, mas por causa do erro de alguns aí, o evangelho está desacreditado, pastores desacreditados. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil mesmo. Outro dia, eu vi um post aí na rede social, estava a foto de 3 pastores. O primeiro da Igreja Mundial, o segundo era o Silas Malafaia, viu? O terceiro era o Edir Macedo, e 4, o pastor alemão, cachorro. E a pergunta: em qual desses pastores você confia? Até onde eu vi a enquete, tinha 9 votando no pastor alemão, e apenas um voto no Edir Macedo e nenhum voto nos outros demais. Coisa tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Por isso que nós temos que levar Jesus a sério, levar o Evangelho a sério. É por isso que eu tenho comigo e Deus um pacto, uma aliança. Falei: ó, Senhor Jesus, se um dia for para te envergonhar, eu prefiro que tu me leve antes, mas eu nunca, jamais quero te envergonhar o teu Evangelho. É triste isso, né? Os caras por aí fazem as bobagens deles e o Evangelho por isso fica desacreditado. E por isso que é muito difícil, gente, muito difícil nós testemunharmos se não formos cheios do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos. Então o caminho está aí. Quando nós cremos, recebemos de graça da água da vida, recebemos de graça o Espírito Santo, sim. Você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas fica aí a dica, olha, para você ser cheio, há um caminho a seguir, há um preço a pagar. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas há um preço a pagar. Os discípulos não pagaram esse preço buscando 10 dias lá em oração o Espírito Santo e receberam. Temos que ter um caminho a seguir, gente. O caminho da consagração, o caminho da entrega, o caminho da renúncia. Renunciarmos a um prazer que a gente gosta muito, para em troca receber o bem maior que é o Espírito Santo. Faça essa renúncia, faça essa entrega, se dedique. Ó, Senhor, eu vou ficar aí 10 dias sem TV, 10 dias sem internet, uma semana, não sei, algum propósito. Eu vou orar a Ti durante tantos minutos, tantas horas por dia. Eu vou fazer um propósito de ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, jejuar. Tem que ter algum caminho por onde recebemos. Algum caminho. Porque sem isso é impossível nós pregarmos, testemunharmos a palavra. Ainda que seja em tempo tranquilo, em tempo de não perseguição. E quando vier a perseguição que nós estamos profetizando? Aí a coisa fica pior, fica brava mesmo, só sendo cheio do Espírito Santo mesmo. Se assim já dependemos de ser cheios do Espírito Santo, ainda mais quando vier a perseguição, gente. Então, se hoje nós podemos busquem,
Sejam cheios. Peçam a Deus, olha Senhor, me enche, me enche, me enche. Eu vou contar o testemunho, eu percebo a diferença. Quando eu tinha o Espírito Santo e depois que eu passei a ser cheio do Espírito Santo. Quando eu somente tinha e quando eu passei a ser cheio. Eu não vou dizer que você tem que falar em línguas, não. Para cada um, com certeza será uma evidência. Pode até ser que você receba um dom de língua, mas pode ser que você receba outro dom, pode ser que a manifestação na sua vida seja somente o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito tem que se manifestar em todos. Eu, quando eu recebi, eu precisava de um sinal. Eu tinha necessidade de um sinal, eu pedia a Deus um sinal, eu queria receber esse dom de língua. Não que necessariamente, então